Nos primeiros dias, praticamente, mudamos de lugar. Foi um desafio inicial. Também nós quase não acreditávamos nessas coisas. O nosso desafio é mostrar o que pode ser ainda hoje esta casa, ou seja, uma casa onde é à disposição de todos. Eu cheguei justo 30 anos atrás, como ontem, no dia 22 de fevereiro. O Arsenal era uma casa que era já uma casa que acolhia as pessoas, né, com um número reduzido de pessoas. Eram 100 pessoas, 120 no início mais ou menos, mas com muitos espaços livres, muitos espaços que eram ociosos. Mas depois, aos poucos, construímos aquilo que é, mas demoraram anos. Mas no início foi uma aventura, né? Muitos prédios eram literalmente largados, né? Porque com um número reduzido de pessoas, ocupava um dormitório, né? Os outros eram lugares de depósito de coisas. Tinha um espaço onde era, que hoje é a Vida Fraterna, que é um espaço que usamos para os eventos, para muitos momentos, né, que acontece aqui no Arsenal. Era uma SOS Criança, então era uma pequena FEBEM. E no início, quando chegamos, nos primeiros dias praticamente mudamos de lugar, porque eles estavam dormindo, estas 120 pessoas estavam dormindo em um espaço que à noite trancava as portas. Era uma grade, as pessoas entravam, tomavam banho, jantavam e depois iam no dormitório. E dormitório onde tinha beliches quase sem colchões, às vezes com somente uma espuma, às vezes com papelão. E depois eram trancados dentro. Então nós percebemos na hora que tem alguma coisa que não funciona, porque como é que podemos acolher essas pessoas, continuar a acolher assim? Não é o nosso estilo. Então, depois de 15, 20 dias, mudamos o dormitório, reformamos rapidamente um espaço que se tornou dormitório com beliches bonitos, com camas bonitas, com um lençol, com uma fronha, com um banheiro bem arrumado, porque as coisas, acolher uma pessoa dependem também, parte também de coisas pequenas que podem mudar a vida destas pessoas que nós acolhemos hoje. A coisa que sempre nós entendemos é que tem que cuidar, para acolher uma pessoa, tem que cuidar em primeiro lugar de um espaço para acolhê-lo bem. Todas as pessoas têm que se sentir bem neste lugar que se tornou o Arsenal da Esperança. Tanto é verdade que da esperança porque é um lugar que tentava dar esperança, e acho que deu muita esperança às pessoas que foram acolhidas quando era hospedaria dos imigrantes, mas é um lugar de esperança ao longo destes 30 anos, com certeza foi e é um lugar de esperança para as pessoas que passaram e continuam a passar. O nosso fundador Ernesto Oliveira, quando viemos para cá, sempre ainda hoje continua a dizer, dizia e continua a dizer que os arsenais têm que ser um pouco iguais àquele do Arsenal da Paz lá de Turim, né? Onde acolhemos as pessoas que precisam, em formas diferentes, em modo diferente, pessoas diferentes, mas que tenham o mesmo espírito, né? Casa que acolhe todas as pessoas que se aproximam. Então pode ser os acolhidos, como aqui no Arsenal, que a maioria são os acolhidos que são acolhidos, mas também as pessoas voluntários, as pessoas que são funcionários, as pessoas que visitam a casa. Logo Ernesto prometeu para a Secretaria de Assistência Social daquela época do Estado de São Paulo que demoraria 2, 3 anos, teríamos acolhido 1000 pessoas, né? E demorou 2 anos e acolhemos 1.150 pessoas. Foi um desafio inicial, porque também nós quase não acreditávamos nessas coisas. Quando Ernesto falava estas coisas, calma, Ernesto, calma, e que não é assim. Mas vimos que depois era possível fazer estas coisas. E devagar, sempre fui devagar. Sempre quando se abre uma porta é porque somos capazes de fazer que esta porta seja aberta e seja acolhedora. Para nós é de cuidar uma casa grande, né? A verdade é que nunca falamos que é uma casa de acolhida, mas falamos que é uma casa que acolhe, uma casa que abre as portas para acolher as pessoas que precisam, que abre as portas para acolher as pessoas. Nestes 30 anos estamos chegando a quase 79.000 pessoas diferentes, entrou já o mundo aqui dentro, o mundo próprio. Do sul, não somente do Brasil, do todo o Brasil, mas do Sul América, do Norte América, da Europa, da Ásia, da África. Quantas pessoas já
entraram nesta casa e se tornou a casa deles naquele período. E o Arsenal, para mim, é a minha casa que perché faccio parte da Fraternidade da Esperança, che sta a frente deste trabalho, que é o Arsenal da Esperança, mas é a fraternidade que vive também nos outros arsenais. Não existe somente este arsenal, existem outros 3 arsenais. E para nós que escolhemos de fazer parte da Fraternidade da Esperança, os arsenais se tornam as nossas casas. Aquela casa onde você vive 24 horas, disponível a aceitar e a viver cada situação que se encontra nos arsenais. Os arsenais não são somente espaço, mas são pessoas, é feito de pessoas, que cada um praticamente pode ser onde irá depois um pequeno arsenal, onde pode fazer a diferença onde irá. E nós gostamos quando às vezes tem algumas pessoas que voltam com a própria família para mostrar onde ele passou. Voltam mandam um e-mail dizendo: eu estou aqui nesta cidade da Bahia, de Minas Gerais, estou aqui mas pensando em vocês, quero também fazer alguma coisa aqui, lembrando o que vivi ali no Arsenal. Então, cada um pode ser um pequeno arsenal que leva as coisas que viveu e que aprendeu aqui no Arsenal. Bem, na minha vida, o Arsenal, como sempre se tenta de viver, é o lugar onde você dá sentido à tua vida. Apesar de todos os problemas que talvez uno depois enfrenta, né? Porque não são poucos, né? Porque é uma casa grande, onde tem muitas coisas, tem que todos os dias enfrentar grandes problemas, ou pequenos problemas, mas que se tornam ocasiões também para vivê-los, né? Para mim, o Arsenal foi um pouco isso, né? Boa tarde, obrigado. E o Arsenal foi um pouco isso. Quando eu cheguei aqui, o nosso fundador, Ernesto, falou para mim que tinha que ficar 3 meses, depois teria voltado para a Itália. Depois, quando passaram os 3 meses, eu falei, então agora volto. Falou, sabe, volta, como era de acordo, volta alguns dias, mas depois você tem que voltar. Como tem que voltar? Mas vai voltar porque tem que ainda continuar aquilo que vocês iniciaram nesses primeiros 3 meses. Então foi uma construção, né? É um pouco uma construção da própria vida, daquilo que você viveu naquele período que continuamos a viver. Acho que todos os dias você aprende alguma coisa. Uma memória que foi marcante nesses 30 anos é quando você vê pessoas que ainda hoje frequentam o Arsenal e que são pessoas acolhidas também, né? Por exemplo, no início do Arsenal, nós estamos vendo que alguém sabia tocar, cantar, queriam sempre fazer alguma coisa com a música, um violão, então montamos um pequeno coral naquela época, né? Era proprio pequeno, um grupo pequeno, e sim, ao longo dos anos vimos que muitas pessoas tinham muitos talentos, né? Fomos chamados muitas vezes a cantar em algumas ocasiões, em algumas celebrações, em alguns eventos. Fomos até no Palácio do Governo. E você via que estas pessoas que naquele momento cantavam, tocavam, naquele momento colocavam verdadeiramente tudo de si mesmo. Colocavam tudo que eles podiam para dar o melhor. E isso não só nisso, mas quantas outras pessoas que quando chegavam aqui no Arsenal, ainda hoje quando chegam, quando talvez trabalham conosco, quando fazem alguma atividade conosco, quando se empenham em alguma atividade aqui da casa, você vê que dão de si mesmo para fazer em modo que mostre que se sentem bem neste lugar, se sente que aquela oportunidade de trabalhar, de fazer alguma atividade, é algo que despertou nele ainda mais um pouco de esperança. E foi marcante estas coisas, porque ainda hoje tem algumas pessoas que lembram naquele período inicial, ainda ou depois, né, ao longo dos anos, que de vez em quando aparecem aqui. Tem esta celebração, tem este momento, será que podemos cantar? Será que podemos fazer alguma coisa? Então, se vê que não foi somente uma casa que te acolheu e você entrou, passou, mas que marcou verdadeiramente algo em você. Talvez um desafio hoje nosso é de mostrar o que pode ser um pouco mais esta casa. Talvez até nestes 20, 25 anos,
sempre se mostrou como uma casa de acolhida, a maior casa de acolhida de São Paulo, a maior casa da América Latina, uma casa onde passaram muitas pessoas. O nosso desafio é mostrar o que pode ser ainda hoje esta casa, ou seja, uma casa onde é à disposição de todos, das comunidades, da comunidade aqui do bairro, desta cidade, das pessoas que talvez vendo, e já aconteceu, se vê aquele portão abrir, alguém que passa aí fica curioso e entra. O que é aqui? E às vezes alguém entende que é ainda hoje um museu de imigração, né? Porque estamos próximos do museu de imigração. Alguém fala, ali é o museu. Não, aqui é uma casa que acolhe muitas pessoas, que hoje acolhe ainda mais pessoas. Posso visitar? E daí você instaura um discurso, um bate-papo, e fazendo entender que esta casa se transformou, não é mais, é ainda uma casa de acolhida, mas é uma casa que está verdadeiramente um pouco mais de esperança para as pessoas que passam aqui. E fazer entender que é uma casa de todos, não é somente nossa. Quando falo nossa, às vezes, vocês são italianos, então é a casa de vocês. Não, é a casa nossa, de todos nós, de todas as pessoas que frequentam, que participam, que trabalham, que vivem esta casa todos os dias, porque eu sempre falo com as pessoas que trabalham conosco, nossos funcionários vivem 12 horas, 8, 12 horas, praticamente é quase a metade da vida aqui, né? Então, nosso desafio é mostrar que é a casa de todos, onde todo mundo pode contribuir para fazer crescer esta casa, para fazer conhecer, para fazer em modo que esta casa se torne uma casa de esperança, mas de mostrar que verdadeiramente se pode construir algo para mudar o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso mundo também. Durante a seca do Nordeste, aqui saíram mais de 60, acho que era 65, 70 carretas cheias de alimentos e de roupa, mas naquela época mais de alimentos, para mandar no Norte. E foi um momento muito bonito, porque eram pessoas que talvez eram daquele lugar lá, estavam acolhidas aqui, ajudavam a preparar a cesta básica, ajudavam a selecionar as coisas. Talvez vai chegar lá na minha cidade, talvez vai chegar lá na minha família. Eu estou aqui, não consigo ajudar, mas foi um momento muito bonito, porque era no início do Arsenal, né? Mas foi um momento bonito, porque se viu que esta casa podia fazer alguma coisa para os outros, também longe de nós, não somente internamente, mas também longe. É o nosso um pouco desafio, mostrar que esta casa pode fazer alguma coisa para os outros. Porque eles contavam coisas que me tomavam assim, eu falava, é deles, era muito pessoal, né? E eles me contavam, porque eles queriam que eu escrevesse a carta. Falei, mas como que um homem nessa situação que eles estão, de extrema vulnerabilidade, cheio de problemas, mas nessas alturas estavam chegando os imigrantes. Os imigrantes começaram a chegar, e aí o serviço social me chamava, porque ninguém falava francês, e a maioria éramos haitianos. Depois do terremoto de 2010, em 2012 eles começaram a chegar aos montes aqui em São Paulo. E quando eu vi aquele menino acenando, indo, eu falei, não teria acontecido sem o Arsenal e sem a gente no apoio. Ele teria morrido no hospital.